começando aqui mais uma live no canal do Camarada Hidalgo, mais um episódio falando sobre questões do continente africano e dessa vez a França retira tropas do Mali. O camarada Mafuz logo logo vai chegar aí com outro camarada para a gente poder falar mais sobre esse assunto. Por enquanto é a pré-live, né? A live real oficial começa às 8 horas, então a gente vai conversando aqui um pouquinho enquanto a gente não começa a fazer o nosso programinha. Isso mesmo, camaradas. Então, vou até convidar o camarada aqui já, para quando ele estiver pronto, ele já entra e fica tudo no esquema. Deixa eu encaminhar aqui. Mas é isso, camaradas. Espero que vocês gostem da live de hoje. Tô bem ansioso, bem animado em poder voltar a fazer um camarada. Vai ser bem divertido. Deixa eu só. Pronto. Mas é isso, né? Acho que vou tentar voltar a fazer mais lives só na conversa mesmo. Deixar pra gente jogar nos finais de semana pela manhã, que é o melhor horário pra jogar e eu consigo jogar mais e com menos sono também. Então deixar as lives de sábado pra gente poder fazer nossas lives jogando joguinhos aqui no canal. E durante a semana a gente foca em outras coisas, né? Mas enfim, só aguardando o camarada entrar pra gente poder começar a nossa conversa aqui e falar mais sobre questões que estão rolando ali pelo Mali, pelo Gabão, pelo Níger. Tem muita coisa, muita informação acontecendo e a gente não pode parar. A gente mal sabe. Tutututã. Mas é isso, deixa eu só abrir aqui a nossa livezinha aqui. Muito feliz de todos vocês que estão podendo acompanhar a live hoje. Já temos 3 pessoas na live. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Eu gosto muito de fazer essas lives entrevistando pessoas. Eu só preciso dar um nome para ela, né? A gente não tem um nome ainda para esse canal, para esse quadro. Pronto. O camarada ele vai entrar lá por umas 8 horas mais ou menos. A gente já pode começar conversando sobre isso. Deixa eu até ver aqui como é que tá. Show. Mas amanhã, né? Amanhã é sexta-feira e sexta-feira desse mês de outubro, que é o mês de Halloween, e temos algumas coisas programadas para o mês de Halloween. Ontem eu tive um problema técnico que choveu muito aqui em São Paulo e eu fiquei sem internet, então minha live caiu mais cedo. A gente estava jogando um joguinho de terror aqui no canal. Não deu pra gente continuar fazendo a live, infelizmente ela caiu. Mas amanhã, hoje choveu bastante, mas a minha internet não caiu, então eu fiquei um pouco mais tranquilo em relação à estabilidade da live, né? Que é ótimo. Mas acho que eu vou começar a fazer a live um pouco mais distante da câmera, né? Ficar aqui assim, mais ou menos. Que é uma boa distância, eu acho. Porque eu fico numa posição muito ruim para as minhas costas. Assim acho que fica melhor. Daí eu acabei tendo alguns problemas técnicos, a gente não pôde continuar com a live, infelizmente. Eu tava com a internet só do celular. Aproveitei também para ponderar sobre algumas coisas que eu acho que eram importantes para o canal. Fazer algumas reestruturações, inclusive para o canal do YouTube, né? Ainda tô pensando o que eu vou fazer com o canal do YouTube. Eu vou continuar subindo, obviamente, as entrevistas que fazemos aqui no canal. Essa, inclusive, vai ser mais uma que vai subir para lá. Mas eu tô vendo bem aqui se eu acho que eu vou criar 2 canais. Eu vou criar um canal que é o que eu tô usando agora para as entrevistas e alguns cortes do canal, e outro para subir coisa de gameplay, que eu acho que vai ser mais interessante, né? Pensando pensamentos aqui, chat. Pensando pensamentos. O que a gente pode fazer para melhorar aqui
esses conteúdos, assim, né? Porque eu não quero. Eu olhei lá hoje, eu entrei, acho que hoje não, ontem. E eu olhei assim, tinha muita coisa misturada, sabe? Tipo, umas entrevistas com jogo, com um corte. Eu acho que eu vou deixar um canal pra cada coisa mesmo, que é a melhor coisa que eu posso fazer. Um canal pra. Um canal pra as entrevistas, um canal pros cortes, e talvez um canal pros jogos, né? Porque senão fica tudo muito misturado, né? E o YouTube não gosta disso e vocês também não gostam disso. Tem muito que eu posso fazer, né? Criar o canal Hidalgo Games, Hidalgo Líticos, pra falar de políticas, Hidalgo Cortes, né? Tentar deixar o nome mais curto também. O nome tá muito longo, chat. O nome está muito longo. Mas nada que a gente possa fazer a respeito, né? Deixa eu ver como é que tá o. Opa, a notificação que subiu foi errado, né? Pronto. Agora tá correta. Eu sei também que este não é o melhor horário para fazer lives, ainda mais eu subi lá, eu baixei as métricas do canal, os analytics do canal, para poder fazer algumas comparações assim, quais são os melhores horários pra gente abrir live, e sempre são os horários que a gente não pode fazer, né, aqui no canal, porque infelizmente eu estou trabalhando. Estou no fluxo de criação e administração de redes sociais. Então não dá para fazer a live nesse período da tarde. Eu até tentei fazer esses dias na hora do almoço, eu tinha conseguido fazer um dia e eu pensei, pô, eu vou conseguir fazer outros, né? Não deu certo. Essa semana tá tão corrida, inclusive, que eu não consegui nem ter tempo de ir na academia ainda. Então eu não consegui ir pra academia. Eu queria ir hoje. Eu acho que eu vou ter que acabar indo tarde mesmo, né? Eu vou, talvez depois da live eu vou lá pra academia, porque hoje é o dia de treino mais terrível que tem da semana, que eu acho que é treino de perna, deixa eu ver, deixa eu confirmar. Hum, treininho de perna, uma delícia esse treino, adoro. Quem não gosta, né? Costumo manter um fluxo de 3, 4 vezes na semana na academia, senão eu fico maluco. Porque tem os dias que eu fico em casa com a minha namorada. Eu gosto de usar todo o meu tempo com o meu amor. Que é o que vocês devem fazer também. Se vocês têm uma namorada, passe um tempo com sua namorada. Né? Passe a maior parte do tempo que vocês puderem com ela. Com ele. Ou com ele. Melhor coisa. Mas como eu disse, né, a live de hoje, vamos falar sobre essa questão da retirada das tropas da França no Mali. E o Mali faz parte ali, é da região do Mafuz, que está aqui no Brasil, né? A gente fez aqui uma live falando sobre a etnia e cultura tuareg e falando sobre as questões do Mali, né? Conflito no Mali. Eu acho que essa é a quarta live que a gente faz junto. Deixa eu confirmar aqui. É o quarto programa que a gente faz juntos aqui no canal. Deixa eu ver. Eu acho que é o quarto programa que gravamos juntos aqui no canal. Ah, aqui é um, dois, três, quatro, isso. Quatro, tá certinho. Perfeito. Então é o quarto programa que gravamos juntos. Eu ainda não tenho um nome para esse quadro. Vou decidir junto com o Mafuz hoje. GG Galego, boa noite. Como é que você tá, camarada? Tudo bem contigo? Saudade de você por aqui, né? Hoje é live conversando, live falando e perguntando coisas, né? Vamos ver até aqui, ó. França, tropas do Mali.
Estou esperando só o camarada entrar. Umas 10, 8 horas ele vai estar por aí, mais ou menos. Vamos fazer uma live de mais ou menos 1h30 no máximo, né? Vai ser uma fusa e um outro camarada junto com ele, que acabou de se formar em relações públicas, então o cara tá tinindo a sabedoria do homem, né? Não, tá corrido. Esse é um pior horário para fazer live, sabe? Ainda mais as lives que eu tenho feito ultimamente. O melhor horário sempre é o período da tarde, né? Tipo, mais ou menos meio-dia até umas 2 horas da tarde são os melhores horários para abrir live na Twitch. À noite não são bons horários. Nem um pouquinho. Fazer o quê? Mas a gente faz milagre aqui nesse canal, né? A gente sempre fez milagre por aqui. Pedro, como é que você tá, camarada? Tudo bem contigo? Buenas noches. Buenas noches. Tudo bem, brigando com o algoritmo da Twitch, né? Eu fiquei um tempo sem fazer live na Twitch. Daí eu voltei a fazer live de noite no mês passado. Aí a Twitch, sei lá, parou de recomendar meu canal e me ferrei um pouco. Paciência. Então estamos numa reestruturação no canal. Tentando criar novos hábitos pra galera poder seguir e fazer e acompanhar nossas lives mais ou menos nesse horário de noite, assim, umas 7, 8 horas, né? Mas estamos aí na tentativa. Pô, tô vendo aqui que hoje não vai ser o dia que eu vou ir pra academia, hein? Tô vendo aqui que hoje não vai ser o dia. Não vai ser o dia de hoje, porque começou a chover de novo. Chato. Muito chato isso. Mais paciência, né, chat? Fazer o quê? Muito longe? Pior que não, a academia é aqui pertinho, é tipo uns 15 minutos andando daqui no máximo. Só que está chovendo muito agora. Mas a real é que eu queria ir na academia pra tomar um banho mesmo, porque eu tô sem água hoje em casa. Estourou a minha caixa de esgoto. Ela tava vazando lá pra um vizinho, daí ela estourou. A gente tá consertando ela, então eu tô, tipo assim, desesperado pra tomar um banho aqui. Ontem foi o último banho que eu tomei. Ah, não, eu não vou fazer exercício nenhum, porque eu não tenho como tomar banho. Eu acho que eu vou ficar pelado no quintal do fundo aqui de casa, com um sabonete e me esfregar enquanto a chuva limpa o meu suor. Talvez seja a melhor tática e estratégia que eu posso seguir pro dia de hoje. Preferia não, boa noite. Como é que você tá, camarada? Tudo bem contigo? Como é que você está? Então, esse era o plano. O plano era tomar banho na academia e economizar água e luz. E ainda mais porque eu tô sem água em casa, né? Então, só que não vai rolar, pelo visto, porque já está chovendo e eu não vou conseguir sair de casa. Boa noite, Felipe. Como é que você tá, camarada? Tudo bem? Mas estamos aí na expectativa. A live sem camisa tá vindo com força. Esse é o objetivo. O objetivo é ficar grandão para fazer live sem camisa ou fazer live na banheira. Pois exato, antigamente os nossos ancestrais tomavam banho de chuva. Quem somos nós, né, para se achar tão mais especiais do que nossos ancestrais? Eles não destruíram o mundo deles, o planeta do passado com o capitalismo, não é verdade? Pô, até pra você parar pra pensar, né? O feudalismo durou muito mais tempo do que o capitalismo. Porque o capitalismo ele tá chegando à sua crise final, que é a extinção da raça humana.
Chuva ácida já ajuda no peeling também. Pô, pois é, em São Paulo vai ser a chuva ácida junto com aquelas bolinhas de carbono, de CO2 da poluição de São Paulo, que elas já fazem o efeito de esfoliar a sua pele, né, também. Faz ali a skincare. A galera não paga milhares de dólares para fazer aqueles peelings com ácido. Em São Paulo é só você sair pra rua num dia de chuva e olhar pra cima. Acabou, de graça. Dicas econômicas com camarada d'água. Sua pele vai ficar linda. Pode confiar. Pode confiar no que eu tenho pra dizer. Ó, o camarada Mafus tá aí já. Vou botar ele aqui na live. Tomando uma aguinha ali. E aí, camarada, como é que você tá? Boa noite. Boa noite, camarada. Hidalgo, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá calor aí hoje? Por aqui, hoje fez uns 33 graus em São Paulo. Aqui acho que estava em torno de 40. Tava, cara, quente pra cá. Muito quente, mano. Muito. Aqui tava fresquinho, então, em comparação. Pô, tu falou que um camarada ia vir junto também? Ele vai colar pelo link? Já mandei para ele. Ele falou que vou tentar entrar pelo notebook. Não sei se o Boa. telefone não consegui entrar, mas daqui a pouco vai chegar. Não, sem problema. Por enquanto a gente vai conversando aqui. Eu tava até comentando com o pessoal do chat aqui, ó. A Pedra aqui, ó, boa noite. Boa noite, Mafuso. Boa noite, camaradas. Que a gente tem que dar um nome para esse quadro que a gente tá fazendo aqui. Porque já é o quarto programa que a gente grava e a gente não tem um nome para ele. E a gente tem que pensar em alguma Olha, coisa. por exemplo, Áfricas, né? Pô, Áfricas. Hum, hum. Ou falando sobre Áfricas, ou conhecendo Áfricas. Conhecendo Áfricas. O que vocês acham, chat? Vamos pensar. A gente tem que pensar em alguma coisa, Mafus. Porque a gente tem que dar um nome para esse quadro aqui que a gente faz aqui no canal. Tem que Sim, pensar em alguma coisa. um nome artístico bem bonito. Exato. Boa Porque noite, Pedro. Áfricas é um bom nome, mas eu sinto que é muito genérico, né? Acho que outra Então, pessoa já deve estar usando isso. sim, nós, por exemplo, temos um coletivo que a gente chama de Casa das Áfricas. Por que a ideia das Áfricas no plural? Porque não há uma África hegemônica, uma África única. A África é um continente de mais de 2.600 línguas. Portanto, é um continente de mais de 2.600 culturas. Perfeito. Uma diversidade linguística, étnica, geográfica muito grande. Então, a ideia de uma África única, como conceito, nós recusamos. Por isso é a ideia da Casa das Áfricas, né? Áfricas no plural. São muitas Áfricas, são muitas línguas, são muitas culturas, são muitas regiões, são muitas geografias, enfim. Então é Uma boa. África plural. Talvez Áfricas sem fronteiras. Isso, África sem fronteiras. Né? São muitas Vamos Áfricas. pensar. Vamos pensar. Vamos Mohamed pensar. chegou aí, ó, conosco, deixa eu colocar Então, no programa. Tá aí com nós aí. Mohamed, boa noite, Boa camarada. noite, tudo bem? Ótimo, melhor agora. camarada. Tá me Agora tem escutando? bastante gente. Camarada. Camarada. Tamo. Oh, acho que tem bastante gente agora. Deixa eu ver se assim fica melhor, eu acho, né? Talvez. É. Ou então a gente faz assim, ó, quando alguém estiver falando, eu venho aqui e dou o destaque pra pessoa, Exato. né? Mas por enquanto, como a gente tá todo mundo todo mundo conversando junto, ainda não tem uma pauta específica que a gente começou a abordar.
Vamos começar com todo mundo por aqui, né? O Mohamed é novo aqui no nosso programa, quarto programa que a gente grava aqui junto com o Mahfouz. Então eu queria aproveitar essa oportunidade que você está aqui, Mohamed, para se apresentar, se puder falar um pouco sobre você, quem você é, né? Para as pessoas poderem te conhecer melhor. Certo. Muito obrigado, camarada Hidalgo. Boa noite, camarada Mahfouz. Bom, eu sou... Microfone. Hã? Microfone. Aproxima o microfone. Fala mais alto. Não tá saindo, não? Começou a sair? Tá. Agora tá. Então, agora tá bom. Beleza, certo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Na verdade, estou me formando agora, vou me formar agora em novembro. E eu sou do Mali também, região saariana. E acho que é isso, né? Tá ótimo, Mohamed. Eu acho que é isso. Agora eu vou perguntar, tipo, quando o Mahfouz veio aqui, a gente pediu fez toda uma entrevista com ele aqui. Claro, Quanto tempo você está no Brasil já, Mohamed? Assim, eu tô aqui, acho que já faz 5 anos. No Brasil. 5 anos. 5 anos, tá? 2018. Pouco tempo até, né? Você fala muito bem em português, cara. Tipo, incrível. É mais ou menos, Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Tipo, Então, isso é meu primo, na verdade. O pai dele é o irmão mais novo do meu. Esse foi uma pessoa muito inteligente. Veio, né, através do programa do PQG, se formou nas relações internacionais e atualmente está lutando para conseguir uma bolsa de mestrado. Está olhando em várias universidades, se souberam de um lugar que tem bolsa. Pode ser relações internacionais, pode ser também as ciências políticas, né, isso? Ou sociologia. Claro, sempre a preferência, né, da primeira graduação da pessoa sempre marca a pessoa, mas estamos falando de sem fronteiras, então conhecimento. Sim, com certeza. Ele, né, que precisa de mais sem fronteiras. Não, então, com certeza. Está numa terra bem bonita, né, Sergipe, que eu não tive chance de conhecer ainda. Que bonito, viu? O Nordeste parece um pouco como o Saara, viu? Nordeste. Tem que aproveitar, Mahfouz. Ele tá lá, você tem que aproveitar que ele tem até lugar para ficar, já fica junto já. Faz um passeio. Eu até pensei em ir lá na formatura dele, né, agora em novembro, mas as passagens são muito altas. R$2.000, gente. Alto mesmo. Não, tipo, pelo Brasil, assim, eu sou ano de ônibus. Pode ser que demore um pouco, tipo, que eu fui de São Paulo para Goiânia, foi tipo 20 horas de ônibus. Assim, você chega destruído no seu destino, mas pelo menos você não gastou R$3.000 de passagem de avião para chegar lá. Bom, mas acho que é isso então, né? Vamos falar aqui da pauta de hoje, que a França, ela removeu as tropas dela do Mali, e teve outras questões que aconteceram depois disso também, né? A gente pode comentar. Mas eu quero saber de vocês, assim, o que isso significa agora para o Mali, com a França removendo as tropas, né? A gente chegou a comentar nos últimos programas sobre a presença do Wagner, do Wagner, para quem não sabe, é o Grupo Wagner, grupo de mercenários da Rússia, sobre a junta militar, né, do Mali e das regiões ali ao redor, né? O que a saída da França agora representa para a região, como um todo, assim? Isso pode começar. Relações internacionais. Bom, eu acho que assim, analisando para a França, assim, claro que é uma derrota, né, para a
política externa de Macron, né? Que Macron mesmo, por exemplo, desde que ele foi eleito, para nós africanos, ele sempre teve um comportamento assim, sendo também um jovem, né? A maioria dos presidentes africanos ali é velho. Então, tipo, ele sempre fazia discursos um pouco, entre aspas, assim, mal educados, enfim, claro, enfim. Mas, assim, então, eu acho que, em geral, é realmente derrota para a política externa dele. Sobre, particularmente, o Mali, eu só queria destacar, quer dizer, lembrar que, na verdade, muitas pessoas falam assim, que eu vejo nas redes sociais, em alguns, no Twitter, no Instagram, falam que o Mali, na verdade, o Mali mandou embora as tropas da França, mas na verdade não foi assim. Foi a França mesmo que tomou a decisão, né? O próprio Macron, por causa do Wagner. Então, ele não quis compartilhar o Mali com o Wagner. Então, foi realmente uma decisão de Paris. E daí, quando a França retirou suas... quer dizer, falou que vai retirar, né? Que a junta militar começou a fazer discurso, né? Enfim, a aproveitar disso, tipo, para criar narrativa de que, enfim, a França nem ajudou a gente, a França, enfim, não valia nada, só ocupava nossa terra. Então, começou aquela narrativa, enfim, na verdade, o governo mesmo, existia já uma narrativa, assim, nas ruas, de forma que o governo não abraçou ainda, mas, assim, a partir desse momento, a junta militar, ela abraçou aquela narrativa enfim, das pessoas que não são pessoas de Estado, enfim, pessoas oficiais, né? Então, foi assim, né? Diferente do Níger agora, quando começaram a falar para a França sair, né? Claro que também pode ser vista como populista, não é não é uma decisão assim que teve reflexão, teve discussão, teve, enfim, mas é mais para tirar a atenção, enfim, das ruas, né? Vocês acham assim que. Até o Mafuz mandou um negócio aqui no chat, né? Mas estou chegando aí. Em relação à França, deixa eu só comentar. A França, o Estado do Mali, que chamou lá em 2012, nós estamos hoje em 2023, nesse momento estamos vivendo a situação igual ou pior do que era em 2012. Em 2012, né, claro, depois de um conflito muito intenso, denso, entre os movimentos da Zawad e o exército do Mali, e a derrota, né, histórica que o exército, os combatentes, o movimento, nesse caso, o Movimento Nacional de Libertação da Zawad fez, né, conseguiu contra o exército do Mali. E aí, claro que depois a situação mudou com a chegada, a entrada de grupos radicais, terroristas, né, na cena, inclusive, eles mesmos acabaram tirando, expulsando também o MNLA na época das grandes cidades. E aí, no 1º de janeiro de 2013, aí fizeram um avanço para o território, né, do Mali, ou seja, além das fronteiras que os movimentos da Zawad reconhecem ou reivindicam como território da Zawad. E aí o presidente na época, né, porque teve essa derrota levou a um golpe do Estado que tirou o presidente da época, né, democraticamente eleito, que é o presidente Ibrahim Amadou Toumani Touré na época. E, enfim, chegou
Mamadou Yassanogo, na época, mas, de toda forma, depois de uma longa discussão com a CEDEAO, que é a Comunidade da Organização dos Países da África Ocidental, voltou a normalizar, segundo a Constituição do Mali, quando o presidente sai do seu cargo como presidente, seja pela morte ou doença, ou, claro, nesse caso, golpe, tem que ser o presidente da Assembleia Nacional. Aí, nesse caso, o presidente da Assembleia Nacional, na época, foi John Kounda Traoré, ele que fez o apelo, né, a chamada para o exército francês entrar oficialmente no Mali, numa intervenção que foi conhecida como Serval, e depois se tornou Barkhane, mais tarde, e o Barkhane, em 2022, nós vimos a atual governo, a junta militar atual, que começou, porque o que a junta queria, né? O que o Mali queria da França? Exatamente, não só liberar o Mali dos terroristas, mas também liberar o Mali dos grupos, dos movimentos de libertação da zona, nesse caso, e a França, de uma certa forma, chegou, entendeu que há um conflito local, que não tem nada com a rebelião, que não, quer dizer, que não tem nada com o terrorismo. Então, eles realmente não quiseram entrar num conflito contra a população, o movimento da Azawad, e aí isso os malineses não gostaram, e aí isso levou às manifestações de 2018, que acabaram em 2021 levando o IBK ao golpe, né, da CNSP na época, né, do atual presidente, Assimi Goïta, e que na época ele se tornou vice-presidente, né, foi nomeado Bandao. E aí, depois de Bandao, ele fez um golpe um ano depois, de 2021, contra o próprio Ndao, que era o vice dele, se tornou presidente. Inclusive, ele não nomeou vice-presidente, porque não quer que alguém tire ele do poder. E aí nós estamos nesse cenário atualmente. E aí foi uma tensão, eles queriam que, enfim. Também eu posso dizer que houve um aumento, né, das forças, né, terroristas, né, subiram de uma certa forma, ganharam mais território, e se os malineses não entenderam. Então, havia a força de Barkhane com 5.000 elementos, né? E aí a Muníssima também com 13 a 15 mil. Então, tudo isso, os militares. Eu fui lá várias vezes durante esse período. A gente viajava dentro de militares. Um grupo de militares te leva, depois te deixa no lugar, continua com outros. Então, armamentos, tinha todo tipo de armamentos. E Daesh, nesse caso, aumentava, ganhava mais território. E aí isso os malineses não entenderam. E aí isso levou, claro, que a junta também aproveitou disso para se fazer nomes, como se veio aqui agora para libertar, para a ideia de libertação, para a emancipação, cortou relações, enfim, se aproximou, nesse caso, ao lado da Rússia para criar novas cooperações, inclusive militar. Então, isso que levou à saída de Barkhane, no Mali, e depois da Munisma, que está sendo acontecendo, e atualmente, para chegar ao que realmente queria que a gente conversa, né,
o conflito que está acontecendo há uma semana atualmente, né, quatro dias lá na minha região, que o exército do Mali mandou centenas de blindados, né, de carros, helicópteros de guerra, né, aviação de guerra, aviões de guerra, etc., bombardeando, né, tentando entrar na cidade de Kidal. Porque a cidade de Kidal é o centro, né, da luta, dos movimentos, que essa cidade, desde 2012 até hoje, nunca, o exército do Mali, de uma forma oficial, nunca voltou. Claro que houve um acordo, né? Nós falamos sobre o acordo de Argel em encontros passados, e nesse acordo havia uma coisa que se chamava, que a gente vai detalhar, o exército reconstituído, ou l'armée reconstituée, que significa que esse exército também tem que se achar naquele exército, tem que ter os azawadianos, não só como numericamente falando, mas também na liderança, nas decisões, né? Os chefes que decidem, oficiais. Então, mas o Mali, no final, jogou tudo Não isso. é um exército só feito de franceses, né? Ele era misto. Não só o Ele era uma... exército feito dos malineses. O exército feito dos Sim. malineses do sul, mas também o exército com a presença dos azawadianos, ou seja, do norte do Mali. Ou seja, era o exército dos azawadianos com os malinenses e Malinês. tinha o apoio das forças francesas ali. Não, esqueça agora a França. Sem apoio da França, o que eles querem nesse caso que o exército... Por quê? O que representa o Mali para nós? O Mali, desde a sua independência, só conhecemos massacres, só a morte. Então, o exército do Mali, quando você pergunta para qualquer criança o que significa, vai te dizer que massacre, vem para matar. Hoje, o que acabei de mandar, depois de 4 dias tentando ultrapassar, ou entrar, continuar, né? Estão quase a 200, né? A 130, 150 quilômetros de Kidal, não conseguiram avançar, então voltaram, entraram numa cidade que se chama Ersan, mataram 17 pessoas, degolaram, como a gente faz aqui por o gado, para vender carne halal lá para o mundo islâmico. Então, isso que eles fizeram com pessoas civis, né, um exército nacional, que deveria proteger a população, é isso que ele faz. Então, isso que representa, porque os movimentos defenderam em 2015 que a maioria do exército que fica nas regiões deles fica filhos daquela região, para que exatamente o que acontece hoje não aconteça. Isso, pode completar. Então, eu acho que o Mahfouz fez um bom resumo da situação, né? Então, como o Mahfouz comentou, e também como eu já tinha falado antes, na verdade, a França saiu justamente por causa do Wagner, porque a França não quis compartilhar o Mali com Wagner. Então, enfim, e com a saída da França, com que a narrativa anti-francesa, enfim, começou, o primeiro-ministro, inclusive, fez uma fala nas Nações Unidas, onde ele falava que teve abandono em pleno voo, tipo, a França abandonou em plena viagem, tipo, em pleno voo, da luta contra o terrorismo. Enfim, teve tantas declarações, e também, só para esclarecer Hidalgo aqui, quando se comentou que tem azawadianos, malineses e a França aí, na verdade a França saiu do Mali há 2 anos e praticamente cortou relações diplomáticas, não tem nenhuma influência agora, nada. Então, é entre o governo central e os separatistas. E
quando a gente fala zawadianos, são pessoas que querem 2 estados. Então, um estado independente do governo central. Então, enfim, está tendo muito... E outra coisa também é que a gente tá com a junta militar, a gente está percebendo uma radicalização da sociedade, né? Está tendo muito discurso de ódio, né? Contra toda pessoa da região separatista, né? Então, enfim, inclusive as pessoas que moram na capital estão com medo, porque às vezes você tem cor clara e você é uma ameaça, porque, enfim, tem os irmãos que estão reivindicando separatismo contra o Estado Central, né? Então, realmente complicado, né? Claro que o Wagner está lá, né? Também, e o Wagner, eles estão contratados só para fazer o serviço, então eles estão nem aí para direitos humanos, para tratamento, então tudo que eles vejam como, ou também quando eles, como, por exemplo, agora eles estão tendo resistência das forças azawadianas, eles ficam com muita raiva, sabe? Aí qualquer resistência da população civil, tipo, também, claro, né, tem a questão da língua, que é importante. Aí, como Wagner não fala a língua local, as pessoas que falam locais também não falam russo, aí eu acho que isso também pode contribuir para, enfim, a incompreensão e vai gerar, enfim, a coisa piorar, né? Então acho Gerar que é isso. conflitos, assim, né? Isso. Acaba gerando mais conflitos, né? Na verdade, gera mais morte de pessoas, né? Porque se os militares do Wagner não entenderam, enfim, matam a pessoa. Enfim, na verdade, às vezes, acho que nem procuram entender, né? Isso. Em relação a Wagner é uma empresa de mercenários da Rússia. Antes da nossa última live, exatamente o presidente deles, né, o chefe deles, acabou de morrer. O Prigozhin morreu, assim, né, de causas naturais, em pleno voo. E é interessante, ele estava voltando do Mali. Ele foi lá porque tem um acordo, enfim, foi lá visitar, inclusive estava querendo recrutar exércitos, né, africanos na empresa dele. O Wagner, como empresa, está na lista das organizações terroristas do mundo. Isso da ONU e da comunidade internacional. Agora, imagina um país que quer ser um país independente e que chama mercenários para lutar para esse país. Esse é um governo, o governo de Mali que fez. E esse governo, Wagner, é conhecido aonde eles vão no mundo, não tem nenhuma ética de guerra. A prova deles hoje, por exemplo, voltando, não conseguiram avançar, e aí matando 18 pessoas, 17 pessoas ou mais. Então, isso é um problema. Nós, na época, nós alertamos o mundo inteiro que o Wagner no Mali significa massacres. Não fizeram só massacres contra os tuaregs. Eu vou te dizer para você. Fizeram com várias populações onde eles vieram, de Bamako até chegar em Timbuktu e depois de Timbuktu por Gao para Kidal. E antes de ontem, no dia 2, né, o dia 13 de setembro, na ida desses né, centenas, oficialmente 119, a primeira cortege que foi, e depois vieram várias outras do Borem e outras cidades, teve uma discussão, uma disputa assim entre eles, entre um oficial do Mali e um soldado. Aí o elemento de Wagner atirou sobre os dois soldados do Mali, um oficial e um soldado. Então, isso até dentro da instituição militar do Mali não tem nenhum controle sobre esses caras. Então, uma coisa que a comunidade internacional
precisa saber, inclusive, denunciar, né? Quando os estados não conseguem realmente assumir, né, a segurança de suas populações, e pior ainda, chamar terroristas. Para mim, hoje não tem nenhuma... Aliás, eu prefiro, talvez, Daesh que Wagner. Então, qual é a diferença entre Wagner e Daesh? As duas fazem a mesma coisa, a mesma... então, Os dois causam terror, né? Assim, eles exatamente, são realmente terroristas. E o que a gente pode esperar agora, então? Que assim, tá muito. A gente viu os conflitos, né, que estão acontecendo, a gente viu esses eventos políticos que ainda estão se desenrolando, né? O que a gente pode esperar, por exemplo? A gente pode esperar talvez um envolvimento maior da Rússia ou da China na região para tentar ocupar talvez esse vácuo de poder que acabou surgindo ali, oferecendo algum tipo de solução. Bom, eu acho que um conflito quase da Guerra Fria. A Rússia, né, o Ocidente, de uma certa forma, está querendo isolar a Rússia, e a Rússia conseguiu se infiltrar para conseguir alguns parceiros na África. Como o assunto é das relações internacionais, eu prefiro que isso fale um pouco. Depois eu completo. Isso. Por favor, Mohamed, que é o especialista na área de relações internacionais. Não, Agora tá só hora de brilhar, Mohamed. não, Por mas favor. eu não sou especialista da Rússia, enfim. Mas, enfim, eu concordo, claro, com o Mahfouz, né? A Rússia tá aproveitando, né? Tá aproveitando os erros do Ocidente, né? Por exemplo, esse Wagner, ele já estava na Líbia, né? Há muito tempo. Acho que desde 2015, por aí, já estava na Líbia, né? Estava em algum país que não lembro agora, enfim, lá na África, no chifre da África, naqueles países. Centro-África. Centro-África. Sim, claro, estava na República Centro-Africana também, desde 2014. Enfim, mas a gente vai ver que todos esses países, o Ocidente teve alguns erros, né? Por exemplo, na Líbia, o Ocidente destruiu o governo, enfim, criou de instabilidade. Na República Centro-Africana também teve, acho que estava lá a França lá, e a França saiu rápido, enfim. Por exemplo, ao contrário do Mali, a França não fez, não demorou lá na República Centro-Africana. Acho que, enfim, aconteceu alguma coisa, não sei, não lembro agora, enfim. Mas a França saiu cedo, né? Aí chamaram Wagner para lutar contra, acho que teve uma rebelião, alguma coisa assim. Os anti-Balaka, que eles chamavam a rebelião lá. Enfim, mas como o Mahfouz já tinha falado, na verdade a Rússia está aproveitando e ficou isolada, né? Claro, do Ocidente de uma certa forma, e está procurando novos aliados lá e tipo, como a gente sabe também, a Rússia é um país que não tem, assim, que não tem compromisso com questão de direitos humanos, com essas coisas, só quer parceiros mesmo comerciais e, enfim, para comprar suas armas. E os militares também, eles não gostam do Ocidente de uma certa forma, porque o Ocidente, ele entre aspas, um pouco chato, né? Vai ficar dando lições, tem que tratar bem as pessoas, tem que tratar, enfim, vocês têm que falar de forma democrática, vocês têm que fazer assim. Então, por exemplo, no caso do Mali, é assim, por exemplo, agora, com o conflito que está acontecendo com os azawadianos e o governo central, a gente vê que o governo está securitizando a questão, só que é uma questão política, na verdade. Sempre foi uma questão, quer dizer, essa questão de Azawad, o governo central sempre foi política, mas assim, a gente vê a comunicação do governo agora, eles ficam falando dos movimentos como terroristas, tipo assim, securitizaram a questão, tipo, a gente está lutando para securitizar,
enfim, para proteger a população, para proteger as fronteiras, para, enfim, essas coisas. Mas, na verdade, eles não estão lutando contra o terrorismo. Eles nunca atacaram, de forma que atacam os separatistas, nunca atacaram os terroristas, nunca. Por exemplo, os drones e os aviões que a gente viu contra os separatistas, a gente nunca viu eles contra os terroristas, nas regiões onde tem terroristas. Nunca demonstrou isso, enfim. Mas também, eu acho que, por exemplo, por exemplo, no caso do Mali, o primeiro-ministro que eles escolheram era alguém um político, né? Eu acho que isso também é um erro, de forma, quando a gente analisa o balanço do governo militar, né, da transição, é um cara que tem ambições políticas e fica atacando as pessoas, mas também ataca muito o acordo, né? Ele não gosta de paz, ele tem que ir matar todo mundo, enfim, acabar com esses separatistas, tal. E eu acho que a fala dele, desde que antes dele ser primeiro-ministro, até agora que ele é primeiro-ministro, a fala dele, muita gente aderiu à fala dele, sabe? Muita gente aderiu à fala dele porque praticamente todo mundo se tornou radical, tipo, tá fazendo uma análise de forma muito radical, tratando todo mundo como terrorista. Então, eu acho que, enfim, me parece que o pior vai estar por vir ainda, sabe? Que não uma coisa que vai se resolver amanhã, né? Então, Você acha vai que a violência vai escalonar ainda muito? isso, Vai vai piorar escalonar muito ainda na região? exatamente. E os terroristas, eles estão aproveitando disso. Isso vai ser muito favorável para eles, porque em vez por exemplo, o Mali, por exemplo, hoje, se o governo central se juntar aos separatistas, tipo assim, aplicar o acordo, integrar todos os separatistas no exército dele, isso seria muito excedente para o exército dele e poderia, por exemplo, apaziguar o território de forma, enfim, quer dizer, combater, né, primeiro os terroristas e em vez disso o governo resolveu fazer guerra com os outros, deixar os outros se fortalecerem, né, nas suas zonas e, enfim, vai ficar muito complicado e também os outros países vizinhos, Burkina Faso, Níger também, tem instabilidade, então os terroristas eles estão ocupando muito espaço e também outro elemento interessante que a gente pode também destacar é o Wagner, por exemplo. O Wagner e os exércitos nacionais, eles estão violentando muito a população civil, por exemplo. Antes mesmo da saída da França, por exemplo, na verdade, da saída da MINUSMA, teve relatório da MINUSMA sobre o Wagner. O Wagner matou um vilarejo inteiro de Fulhas. Estimaram pessoas a 700, 600 por aí, mas, enfim, é estimativa. Então, isso faz com que, por exemplo, se mata parente de alguém, essa pessoa vai se olhar para os terroristas, porque para ele, de toda forma, vai ser morto e é melhor ir vingar a sua família. Então, de toda forma, vai morrer, então é melhor Acaba morrer virando vingando. um ciclo de Isso, violência, né? isso. Porque Então, daí você acaba dando um motivo para essa pessoa se juntar ao Daesh. exatamente. Então, eu acho que isso também é muito favorável, favorece muito os terroristas. Então, eu acho que se continuar assim, vai realmente piorar. Então, Rapidamente aqui, só respondendo aqui que perguntaram se o Wagner é aliado da Rússia no Mali. Wagner é O, uma empresa de mercenários russa que participa, né? Às vezes eles participaram, inclusive, na guerra da Ucrânia, ao lado do governo do Exército Nacional Russo, e teve aí algum momento de tensão entre eles e o Exército Nacional, e aí acabaram querendo atacar
Kremlin, né, atacar o governo Teve a russo. tentativa de tentarem tomar o poder Exato, muito esquisito, exato. né? Chegaram no Kremlin e deu no que deu, né? É, Alguns dias depois, o chefe deles morreu de forma misteriosa. isso. E são essas pessoas que o governo do Mali contratou há um ano, mais ou menos um ano atualmente, no início do ano passado, 2020, 2022. Então, aí, Na, exatamente eles... na verdade, quando foi descoberto, né? Porque foi a imprensa Reuters que divulgou, né? Talvez eles recrutaram antes. Exato. Então, isso que já falou, que fazia parte exatamente da saída de Barkhan, um pouco depois se tornou Takuba, os aliados, né, europeus no Mali saíram porque exatamente não queriam ficar juntos, né, no mesmo território com o Wagner, claro, com a Rússia de forma geral, porque são territórios, né, muito ricos de riqueza, subsolos, né? Então a Rússia quer, a França quer, a China quer, os Estados Unidos quer, enfim, e uma nova guerra fria, né? Com uma outra forma. E aí esses Wagner, né? Eles estão lá, enfim, massacre, e faz parte do que levou o governo do Mali a pedir a saída da MUNISMA, exatamente o relatório da MINUSMA sobre essas 600 pessoas na cidade de, como se chama mesmo? Jura, Mura. Mura, exatamente, na cidade de Mura. E aí, isso que o ministro do Mali das Relações Internacionais foi lá na ONU, né, durante o Conselho da ONU, de Segurança da ONU, e pediu a saída, e uma saída que o Conselho aprovou pela unanimidade, uma coisa que eu não entendi até agora por quê, para que, enfim, estão saindo. E esse conflito lá na minha terra atual aconteceu porque quando a ONU saiu, a MINUSMA saiu, no lugar, uma base dela, o exército do Mali entrou. Esse lugar, essa localidade fazia parte dos lugares do sob controle dos movimentos. Isso nos acordos que vinham feitos, né? Fazia parte que cada parte das partes signatárias do acordo, onde ele continua controlando até a aplicação do acordo. E o Mali não quer isso, mas queriam exatamente para se tornar como heróis, né? Queriam se mostrar que eles são mais fortes, porque há 2 anos, desde a entrada da Rússia no jogo, do Wagner, o exército do Mali fazia, o governo do Mali, na verdade, fazia propaganda que há uma melhoria, né, do exército do Mali, que está subindo de potência, de força, de novos armamentos, etc, etc. Então a população queria ver isso, e eles também se investiram nisso. E aí a guerra está acontecendo agora, falando disso. Então os movimentos, nesse caso, durante esse mês, né, 2 semanas agora, fizeram, né, cair 9 aviões de guerra do Mali. Então, praticamente, acho que 90% do que o Mali tem de aviões, mas eles estão se matando lá exatamente para entrar em Kidal. Por que Kidal? O exército do Mali, quando saiu de Kidal, saiu correndo. Então, tem uma questão de honra, né, para se recuperar, entrar pela força, não é pela uma questão discutida. Isso falou uma coisa interessante aqui, que a guerra é uma guerra política. Então, a solução é política, não é? Armamentos nunca vão resolver essa guerra.
Se eles trouxeram todos os armamentos que Estados Unidos têm, junto com a China, com a França, com a União Europeia, não vão resolver. A questão a guerra é uma guerra política, portanto, vai acabar em torno de uma mesa de negociação. E nós já dissemos isso para o governo do Mali, que não adianta terminar. E eles perderam muitos militares. Claro que a parte dos movimentos também perdeu. Lógico, a guerra, quando aconteceu uma guerra, todo mundo morre, mas responsável hoje, responsável dessa guerra é Assimi Goïta e os seus outros 4 coronéis e o primeiro-ministro populista. Então, estão realmente numa campanha, inclusive, eles de populismo para ter uma popularidade que não existe, né? O país está passando toda a necessidade, porque parceiros, né? Todas as ONGs do mundo ocidental saíram. Não tem financiamento. O mundo árabe não está mandando dinheiro, nenhum financiamento lá. Então, o problema é exatamente hoje, eu vou dizer aqui, eu vou registrar no site de vocês, que a vitória dos movimentos da Zawad nessa guerra é uma libertação do Mali, não só da Zawad, e uma libertação, inclusive, de outras regiões. Por quê? O que aconteceu no Níger? Assimi Goïta tem uma mão nele. Então, hoje, se a gente está vendo, lá em Tabankort, Tarkanta, tem exército do Níger, exército do Burkina Faso, ao lado do exército do Mali. Acabaram de fazer uma aliança que eles chamavam de Liptako Gourma, de 3 fronteiras, né? Uma aliança que, como são 3 poderes de juntas militares que não querem sair do poder, fizeram aliança. Nessa aliança aqui tem 2 pontos importantes que qualquer outro país que ataca um desses países, os outros 2 estão automaticamente na guerra. Tem que entrar. E pior que isso, qualquer rebelião que acontece num desses países, exatamente para falar de uma questão específica, conhecida e reconhecida na região, que é a questão Tuareg, nessas regiões, que também os outros países vão entrar. Então, a aliança principal contra as rebeliões, ou o separatismo que existe, vai continuar existindo na região, e terroristas estão lá entre Meneka enfim, Tilaberi. Então, estão lá os novos líderes militares, enfim. Antes de ontem morreram dezenas, 59, 60 pessoas do exército do Níger. Então, o Tchane, que chegou dizendo que o presidente anterior não estava assegurando, a situação do Níger hoje é muito pior do que quando Mohamed Bazoum estava no poder. Bem-vindo, camarada Yuri. A Yuri chegou aqui e mandou um salve. Chegou agora há pouco na live, pegou a conversa andando. Exato. Mas, como eu sempre falo, né, a live depois vai ficar salva lá no canal, junto com as outras lives que já fizemos aqui anteriormente. Então, se você perdeu essa live, você pode ficar tranquilo. Se perdeu o comecinho dela, que ela vai estar inteira depois disponível lá no YouTube, para vocês poderem ver, né? Eu queria poder transformar até em podcasts depois, no futuro, mas aí eu preciso de tempo. Se eu tiver tempo, eu faço isso, né? Mohamed, quer acrescentar alguma coisa no que o Mahfouz falou? Então, eu não tenho muita coisa para acrescentar. O Mahfouz realmente resumiu de forma muito, muito boa a questão, né? Mas, enfim, o que eu vou acrescentar é que, por exemplo, aquele acordo que foi assinado, na verdade, a aliança, né, entre os golpistas, né, militares, a gente vê que é mais uma propaganda, enfim, populista, porque, enfim, eles
eles praticamente não estão dizendo nada, só para, assim, nesses três regimes, a gente tem uma coisa interessante que eles têm em comum. Em cada um desses países tem pessoas aí, né, militantes que estão fazendo vídeos para eles aí. Então, essas ações que eles estão colocando é mais nada, pelo menos no meu ponto de vista, nada sério, assim. É só para aumentar o populismo mesmo, assim, enfim, dizer que a gente está fazendo isso aí. Mas, assim, a gente vê, por exemplo, esses países, o conflito que eles estão, e também o antissedial, os países do sedial que eles estão alimentando, né? Eles não podem viver sem assedial, por exemplo, porque nenhum desses países tem acesso ao mar, por exemplo, né? Então, eles estão aí presos e outra coisa, eles não fizeram aliança pelo menos em ações, né? A gente não viu ações para matar terroristas, tipo assim, para lutar contra o terrorismo. É mais para lutar contra os aladianos, né? Então, a gente, enfim, eles mencionaram lá contra o terrorismo, mas é só para uma forma de não só, enfim, falar que é para lutar contra a rebelião, né? Contra o separatismo, mas quando a gente olha para as ações deles, realmente eles não estão fazendo nada, mas assim, eles podiam fazer isso, e se eles fizessem, seria muito melhor, para pelo menos diminuiria os ataques terroristas ali na zona de três fronteiras. Então, eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, é mais populismo. E outra coisa, a aliança precisa de dinheiro para funcionar, e eles não têm dinheiro por enquanto, né? O Níger, ele está muito, enfim, sob embargo ainda. E outra coisa é que todas essas coisas que eles estão inventando, inclusive no caso do Mali, para recuperar Kidal, a cidade de Kidal, enfim, para o motivo também pelo qual eles fizeram, enfim, conflito, enfim, renascer de novo, né, entre o governo central e os separatistas, é justamente só para ficar no poder. Eles adiaram as eleições. No Burkina Faso também, claro que o cara diz que vai adiar as eleições. Então, para ficar para sempre, sabe? Então, a ideia deles é isso. Quando a gente analisa os discursos de hoje e os discursos dos três, quando eles chegam no poder, por exemplo, eu lembro do Mali e do Burkina Faso. Quando eles chegam, não, a gente vai dar o poder para os civis. A gente veio para libertar o país, a gente dá para os civis. E, enfim, agora, o problema dos golpistas militares é assim, que as pessoas não sabem. Enfim, quando eu vejo as pessoas assim, fazendo celebrações, é muito triste, porque o golpe não se comemora. Porque os militares, eles entram pela força, né? Alguém aí que só trabalha com a força. Por exemplo, no Mali entram com a força e tiveram muitos militantes, inclusive nomearam alguns como membros do órgão legislativo. E agora, cada um que fala que vamos organizar a eleição vai ficar preso e vai perder mandato. Então, os militares, infelizmente, eles só sabem trabalhar com força. Ou você está conosco, ou a gente vai colocar você na prisão. Parece Então, os militares do Brasil até, né? então Gostam de um golpe, serem é, antidemocráticos, usarem a força contra a isso, população, sendo que eram para ser isso, uma força para defender o país, não atacar o próprio país, né? claro. E todos os militares são assim, todos. Então, nunca se confia aos militares. Golpe de Estado realmente é coisa muito sério, porque, como eu falei, né, no início eles vão parecer aí gentios, enfim, a gente vai fazer isso aqui, mas depois eles vão mudando o discurso vai mudar, enfim. E outra coisa interessante a ressaltar nesses países é que nos três países tem sempre políticos assim frustrantes, sabe, que vão se aliar a esses militares, né? Que esses militares vão se aliar também como força política, aí para ficar no poder para um tempo. Enfim, e é isso, enfim, com falas populistas, criando
por exemplo, não precisa envergonhar nossa política externa, assim, do França, tipo, xingando, sei lá, o Ocidente, porque se a gente já é um país independente, a gente pode, assim, falar para a França ir embora sem ameaçar nossos interesses no que diz respeito à cooperação, a acordos, porque, enfim, todo mundo ganha, né? Mas eles fazem de uma forma muito populista mesmo. Você vai ver que eles, enfim, o que mais importante para eles são suas bases, são as pessoas que eles acham que isso vai agradar a eles, isso vai, enfim, não são os interesses do Estado, do país. Então isso é uma coisa a considerar, né? Uma coisa muito séria para o futuro desses países, mas é realmente isso. Desde que comecei a falar com uma Fusa aqui, os problemas que eu vejo, assim, né, que a gente acaba discutindo sobre o Mali e os países da região, parece muito com reflete muito com alguns problemas que o Brasil tem, inclusive, que teve e que continua tendo. E às vezes a gente fica meio assim, e agora, sabe, para onde é que vai daqui, né? Como é que é possível reconstruir um país ou construir uma democracia com essas bases, assim, né? Até alguém perguntou aqui, ó, mas não é interessante para o país da França parar com o neocolonialismo? Vocês podem comentar. Bom, em relação à França, claro que a França é um país, antes de ser neocolonialista, foi colonizador antiga. E aí, eu até, às vezes, né, claro, nós crescemos num momento, nos anos 90, que um momento que era importante na ideia de panafricanismo. Então, a ideia realmente de uma independência da África, eu apoio, né? Todo mundo, aliás, apoia, mas o que é que está acontecendo com esses três países e outros que chegaram pelos golpes, que na verdade não estão nem aí com uma verdadeira independência. Por quê? A independência, a autonomia real começa pela saída do franco CFA, por exemplo. Então, uma coisa interessante é sair da moeda franco CFA, que era, CFA significa colônias francesas, franco das colônias francesas na África, isso no período colonial. Atualmente continua. Quem realmente garante, quem é é a própria França. E a moeda em si, infelizmente, está fabricada na França. Portanto, tem vários elementos a fazer para realmente ter essa autonomia, essa independência. Criar uma moeda, talvez, da África Ocidental, uma moeda local, como o Brasil tem. Depois, uma moeda continental, por exemplo, do continente inteiro. Atualmente, o presidente Lula está falando de uma moeda de toda a América Latina. Por que não? Nós temos que apoiar isso. Uma moeda do BRICS, né, dos países do BRICS. É bom. Por que não uma moeda de todos os países africanos, né? Uma moeda continental, igual euro, por exemplo? Ia ser bem interessante. Então, mais coisas que podem acontecer de forma mais inteligente, de forma pacífica, vamos dizer, não é da forma que eles estão fazendo atualmente. Porque o que eles estão fazendo só, enfim, populismo, ficar no poder. A junta militar no Mali já declarou que não vai organizar
eleições em fevereiro de 2024, como foi previsto, né, foi combinado, foi acordado com a comunidade internacional, CEDEAO especificamente. Então, são coisas, discursos, né, populistas, vamos voltar lá no período varguista, no Brasil, por exemplo, enfim, contrário do Vargas, Vargas era interessante, né? JK era interessante, enfim. E essas pessoas realmente não tem nada. É tudo que posso aumentar aqui. Posso continuar? Pode sim, show, por favor. Certo. Então, sobre o colonialismo da França, eu concordo que, enfim, a França tem que parar, mas assim, é tipo falar os militantes, dos golpistas, os golpistas eles mesmos, mas também as pessoas que estão sustentando essa narrativa no Ocidente, por exemplo, é como se eles estão passando o pano para, enfim, essas atitudes, porque como é que a gente pode lutar contra o neocolonialismo e trazendo outros colonizadores, outros ocupantes? Eu acho que se a gente não gosta de ser colonizado, de ser ocupado por uma potência, por que trazer a Rússia? Por que trazer Wagner? Por que não ficar só nós, entre nós, e resolver nossos problemas só entre nós? Então eles não estão lutando contra o neocolonialismo. Eles estavam dizendo, tipo assim, eu vi alguns cartazes assim, nas manifestações, sabe? Tá escrito lá, Wagner mais Putin igual, sei lá, coração, alguma coisa assim, tipo. Então, tipo, e nas manifestações está mais bandeira russa do que nossas bandeiras. Então, isso não é libertação, não é panafricanismo, né? E outra coisa, esses estados são uma criação da França. Então, se a gente está realmente lutando contra o colonialismo, então a gente realmente tem que rever essas fronteiras, né? A gente tem que rever esses estados, né? Por que a gente não gosta da França, mas a gente gosta do que ela inventou, do que, quer dizer, da injustiça que ela fez separando vilarejos, enfim, deixando outras pessoas em outro país e hoje outras com diferentes realidades. Então, eu acho que o debate é muito profundo, né? Tem que realmente aprofundar o debate, tem que ir além da narrativa de neocolonialismo, de que a gente está lutando contra. Agora, sobre o Franco-Cefa, que o Marfuz também falou, a fala de Marfuz foi muito interessante. Eu acho que o Franco-Cefa também é uma desculpa, assim, de muitos. Acho que tudo é questão de gestão. Tudo é questão de gestão. Porque. Mas também, por exemplo, esses acontecimentos na África Ocidental é mais uma. Porque a Rússia realmente escolheu essa região. Porque na África Central também tem Franco-Cefa, são também colonizados pela França. Também tem muitas empresas francesas lá. Mas como a Rússia não escolheu aquela região da África Central, então permaneceu estável, sabe? Então a Rússia estrategicamente escolheu a África Ocidental, essa região do Sahel. Então, agora sobre o Franco-Cefa, eu acho que todos esses países são independentes. Na verdade, todos eles podem sair, porque na verdade já saíram alguns. Saiu Guiné-Conakry, não usa Franco-Cefa desde que eu nasci, nem sei quando, acho que foi já em 54 que, não, em 54 ainda não era independente, acho que foi 64, se lembro bem, se não me engano, né? Foi 64 que Guiné-Conakry saiu, Mauritânia também saiu do Franco-Cefa, Argélia saiu do Franco-Cefa, inclusive o Mali saiu e voltou, porque achou interessante. E, tipo, quando a gente vê, eu estava lendo uma análise esses dias sobre Franco-Cefa, inclusive, a gente vê que países que não estão no Franco-Cefa, como Gana, por exemplo, tem mais inflação do que os países que estão, se não me engano, a inflação do Gana por mês é 40%, não, por ano é 40%.
dos países do Franco-CFA é 10%, 15%, a depender do país, claro. Mas, assim, eu não estou defendendo o Franco-CFA, estou só dizendo, assim, que esses países da África são independentes, eles podem sair do Franco-CFA. Então, eu acho que, enfim, não é uma boa desculpa para dizer, enfim, a França está nos obrigando. Não, mas então a gente não é independente. Como assim a França está nos obrigando? Por que a Guiné-Conakry saiu? Por que a Mauritânia saiu? E, inclusive, segundo alguns analistas, a Mauritânia queria voltar, mas, enfim, não sei, enfim, as normas da IMOA, que ela não respeita, para como é que ela vai poder voltar, né? Que é a organização que rege a organização monetária, né, da África Ocidental, a IMOA. Mas, enfim, só para dizer isso. Então, eu acho que é verdade que a França na minha opinião, é mais uma colonização intelectual, uma colonização diplomática da França, né? Enfim, que a gente pode resolver isso, tipo assim, só mudando nossa forma de pensar, nossa forma de orientar a nossa política externa, nossa forma de, como é que chama? A gente pode resolver as coisas discutindo, tipo, de forma mais sem força, tipo assim, porque o golpe de Estado é uma coisa muito séria. Quando você faz golpe de Estado, a estrutura militar, o exército, tudo vai ficar assim desajustado. Tem alguns que muitos vão querer aí, entrar no governo, né? No primeiro escalão do governo, nos ministérios, no segundo escalão do governo, no terceiro escalão do governo. Então, muitos militares eles vão querer realmente ocupar, enfim, pastas do governo. Aí isso, num país que está em guerra, é muito complicado, porque eles vão esquecer da realidade lá contra os terroristas. Então, isso faz com que os terroristas aproveitem bastante, porque, enfim, eles realmente vão querer ficar aí ocupando salas climatizadas, enfim. Sim, sim. Pra gente já estamos chegando aqui com mais ou menos 1h30 de live. Eu vou encerrar com essa pergunta aqui do GG Galego, né? Que ele tá com muitas perguntas hoje. Ele falou que a França tem tropas no Mali, que parece algo como uma ameaça para o país, na verdade. A gente pode até falar também que o país passa por várias ameaças, né? Tem o Daesh, tem o próprio exército do Mali, como a gente estava falando, né? Então, não é algo simples, né? Seria muito bom se a gente tivesse uma resposta fácil para isso, né? Mas se puderem comentar, para a gente encerrar. Tá, eu vou comentar depois, eu vou passar para o Marfuz, ele vai encerrar. Então, esqueci o nome dele. O Galego. Galego, tá. Galego, enfim. Na verdade, por enquanto, quer dizer, atualmente, Galego, a França não tem mais tropas do Mali. Não tem. A França saiu do Mali há 2 anos. Desde, acho que final de 2021. Início de 2022, janeiro por aí. Enfim. Não tem mais tropas no Mali. Não tem nem embaixador. Eu acho que tem só. Inclusive, o serviço de visto na França, na embaixada da França, não funciona mais. Tipo, a coisa tá tão feia, né? As relações entre o Mali tá tendo na verdade, foi um grande divórcio, né? Entre o Mali e a França, mas agora não, enfim, não tem nenhum militar da França no Mali. Mas, como o Marfuz comentou aqui no início, não sei se você estava aqui, foi o próprio Mali que chamou a França em 2013. Então, enfim, eu não vejo perigo se o próprio país que chamou outro, né? Então, enfim, é como se a mesma situação de agora, né? O Mali está chamando o Wagner, a Rússia. É um parceiro, você chamou ele e ele veio. E é isso, tipo, agora se não deu certo, pode mandar ele embora, tudo bem. Mas isso não quer dizer que ele é neocolonialista, enfim, claro que a gente pode pensar, pesquisar, ver, será que a França não fez uma manobra aí para o Mali chamar ele diplomaticamente? Enfim, não sei, realmente não sei. Precisa de pesquisa, mas assim, formalmente
foi o Mali que, de forma formal, legal, no direito, conforme o direito internacional, chamou a França e a França veio. Então, não foi uma invasão, tipo, quando você vai algumas pessoas falando invadindo tal país, França, não foi nada disso. Você está no mudo, Mafuz. Foi mais interessante a chamar a França como um país, são relações entre estados, entre países, do que chamar um grupo de mercenários. Então, a França, claro que a gente não vai defender a França por nada, né? A França cometeu vários erros, né? Aliás, França nas últimas décadas só piorou. Eu acho que o último presidente da França foi Jacques Chirac. Depois de Jacques Chirac, Sarkozy, qualquer nota. Aí, de Sarkozy para Hollande também piorou muito. Do Hollande para o atual, gente, é uma catástrofe. Então, a política internacional francesa... E podia ser a Le Pen, hein? Podia ser a Le Pen, que seria pior ainda, eu acho. Sim, Marine Le Pen certamente pioria, sim. Mas tem outros candidatos que poderiam ser, né? Por exemplo. Mas aí chamaram um grupo de mercenários. Eu acho que isso foi um Estado, o último erro que pode acontecer no Estado que está dizendo autônomo, independente, emancipando, etc. Então, o problema está exatamente nesse ponto. E aí a gente vai abrir agora para as perguntas, né, do grupo. A gente queria escutar, ouvir eles, né, curiosidades deles, enfim. Não, perfeito. Deixa eu ver aqui. Acho que o Mafuz perdeu o vídeo? Não, tá aí. Pensei que você tinha caído, eu já fiquei caiu. Mas enfim. Bom, eu acho que então é isso, né, camaradas? Eu queria agradecer então a presença do Mohamed, primeira vez aqui no canal falando sobre relações internacionais, né? Sempre bem-vindo aqui para conversar com a gente futuramente de outros aspectos, talvez de umas coisas mais positivas também, né? A gente de repente volta aqui para falar novamente sobre algumas outras coisas. A gente já falou de cultura tuareg, a gente pode voltar e falar mais sobre a cultura tuareg, a cultura de outros países africanos. E quero saber se vocês não querem deixar um último recado para o programa de hoje, então. Isso. Então, o camarada, eu só tenho a agradecer a todos os camaradas e também agradecer os participantes. Muito obrigado, Hidalgo, Marfuz, pelo acolhimento. Eu gostei demais. Enfim, vamos esperar. Espero que a próxima vez, enfim, como o Hidalgo falou, a gente vai poder trazer boas notícias. Exato. Esperamos que na próxima live que que essa guerra já será terminada, né? Terminado. E aí a gente fala de boas coisas, né? Porque infelizmente as últimas lives que a gente fez não saiu de golpe, de guerra, de governos populistas. Então a gente vai continuar. Inclusive queria, não sei, talvez a gente pode até fazer lives também em francês para alcançar outros grupos, né? Aqui isso, né? Estamos prontos para fazer isso, porque essas análises, né, também precisam chegar em um mundo, né, um mundo francófono, né, no que está acontecendo aí. Certamente as pessoas que estão na África não vão conseguir fazer lives, né, não vão conseguir registrar, gravar, etc.
Então, acho que mais ou menos uma solicitação, uma vontade, vamos dizer, que consigo, né, comunicar com o mundo francófono de forma que a gente pode criar um programa paralelo, né? Enfim. Seria importante ter esse registro, né? Eu não vou conseguir participar, que eu vou ficar perdidinho com os dois falando em francês, eu vou ficar aqui só assim. Ó. Aí eu, Mas seria interessante organizar isso. Eu posso ajudar em organizar. exato. Aí, super obrigado. Então, aí a gente realmente está aqui. Eu, pessoalmente, nossa, hoje estou muito machucado. Imagina, pegar pessoas, né, Com certeza. de golar como realmente de bichos, né? Uma coisa bem, bem difícil. Mas esperamos que esses coronéis caem. Eu realmente, o meu desejo, né, que um outro golpe aconteça contra eles. Isso libera toda a região oeste-africana. Muito Com obrigado. certeza. Nós veremos. Temos ainda a dívida, né, sobre o golpe do Gabão. Eu não sou muito Sim. especialista sobre o Gabão, mas a gente pode fazer uma pesquisa nem isso para apresentar na próxima live. A próxima live, né, gostaria que a gente muda do dia para talvez sexta-feira. Hoje, por exemplo, eu tenho um outro programa que termina, na verdade, termina às 21, né? Então eu entrei metade e saí. A gente poderia ver um outro dia, né, para continuar os nossos encontros. Não, com certeza. A gente pode definir um dia que for melhor para todo mundo, numa quarta, numa terça, não tem problema. Os dias que eu sempre tenho disponível são terça, quarta, quinta e sexta. A gente conseguindo definir um desses num horário mais ou menos desse da noite, assim a gente consegue gravar sem nenhum problema. E a gente começa a criar esse hábito, né? E já esperar o pessoal aqui conosco. Mas acho que é isso então. Muito obrigado, viu, gente, por participarem do programa de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live, inclusive, tá? Nossos futuros programas eu vou estar anunciando ali nas nossas redes sociais. Então vocês podem ficar tranquilos. E quando tiver programa, vocês vão saber que vai ter programa. Então, e novamente, esse vídeo, né, dessa gravação que fizemos aqui hoje, vai ficar disponível no YouTube para quem não conseguiu acompanhar ela do começo ao fim, né? Então, podem ficar tranquilos que não vai ficar perdido, né? Nada disso vai ficar perdido. A ideia exatamente é fazer esses registros, né? Deixar registrado para não se perder com o tempo. Sabe muito bem que tem tantos poucos veículos que falam sobre, aqui no Brasil, né, falam sobre o que está acontecendo em países como o Mali, o Níger, a Burkina Faso, por aí vai, né? África no geral, né? O continente africano no geral. Então, acho importante a gente ter um cantinho ali para a gente poder estar falando um pouco mais, de uma forma um pouco mais aprofundada sobre o que está rolando nesses países e as perspectivas futuras para eles, né? Ainda mais com dois camaradas agora que são do Mali, então eles falam com muito mais propriedade sobre a região, qualquer um que a gente possa encontrar por aqui. Então, camaradas, muito obrigado. Encerrando a live por hoje, espero vocês aqui na próxima. A luta continua. Estamos juntos, a luta continua sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, chat, obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Boa noite para vocês. A gente se vê por aí, tá bom? Novamente, sigam o canal no YouTube, para quem não está seguindo o canal no YouTube, para vocês poderem acompanhar essas lives de entrevistas que estamos fazendo aqui no canal. E se você quiser apoiar o canal, como sempre, é sempre aquela dica que eu dou, né? Você tem sub da Twitch? Dá um sub da Twitch pra gente. Uma hora a Twitch paga a gente com um sub pra gente manter as luzes acesas. Quer mandar um Pix? Pode mandar um Pix também. Manda aí o Pix, que é sucesso. Sucesso garantido. Quer apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo? Apoia. Apoia lá. Ó, eu coloquei o link errado. Apoiar, pronto. Apoia a nossa campanha de financiamento coletivo. E se quiser mandar um presente pro camarada Hidalgo lá na Steam, eu tô aceitando também. Gosto muito de videojogos pra gente jogar aqui no canal, né? Zeramos dois nos últimos meses. Zeramos Elden Ring e o Lies of P.
Muito divertido, ambos os jogos. Mandar a raid pro Cortes Pensantes, deixa eu ver. Cortes Pensantes acabou de abrir a live dele, então dá pra gente tranquilamente aqui mandar uma raid para o camarada. Eu não sei se eu consigo mandar a raid aqui pelo. Eu sempre tenho um problema para mandar a raid para as pessoas pelo StreamYard. Sempre dá um erro, dá um probleminha. Foi aí? Falou que foi, chat? Porque essas lives que eu faço com convidados, né? Eu não uso o meu setup do OBS, né? Então é mais difícil. De repente, se eu mandar pelo OBS, eu consigo executar o código aqui e. Deixa eu ver. Pronto. Consegui. Aqui, Dago, você não ficar triste? Impossível. Impossível. Como assim eu não vou ficar triste? Como você tem esse poder pra não ficar triste? Vou mandar. Agora eu fiz pelo OBS, né? Então, pelo OBS fica. Renovou o seu sub. Olha aí, camarada. Muito obrigado por renovar seu sub conosco. Tamo junto, camarada. Valeu mesmo. Mas, ó, mandei. Consegui mandar aqui pelo OBS, tá bom? Manda um salve lá pro pessoal do Cartes Pensantes. Um forte abraço, camaradas. Até amanhã. Amanhã tem live de cinema, porque é outubro do Dia das Bruxas. Então, 8 horas, todo mundo aqui no canal. Que tem live pra gente ver um filminho do Dia das Bruxas aqui. É isso mesmo, não percam. Vocês mal podem esperar. Vamos ver Alien, o oitavo passageiro. Ou se der problema, a gente vai ver algum filme sem direito autoral. Beijo. Até a próxima.